Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? Olha que notícia interessante do ponto de vista jurídico que eu vou trazer aqui nesse vídeo, em que houve a participação do Supremo Tribunal Federal num concurso extremamente concorrido. Você vai entender já já, fica até o final. Eu sou Daniel Pereira Coach, eu trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você vê todo o meu portfólio, como é que eu faço esse trabalho, os meus livros, os meus cursos, tem um material gratuito, está tudo aqui embaixo, é só você olhar aí. Também dê like e comente, isso é essencial para o nosso canal. E se inscreva-se no nosso canal também, se puder seja membro ou membro e claro, me propague nas suas redes sociais. Vamos lá? Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, como se fosse uma live, seja o que Deus quiser. Gente, um concurso público estava rolando até normalmente quando houve uma decisão judicial, e não é qualquer decisão judicial, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu contar a história para vocês, com uma decisão do ministro Zanin, do novo ministro, suspendeu um concurso da PM do Distrito Federal. Veja que interessante. Isso talvez possa servir aí como base de sustentação jurídica, eventualmente, para sua contestação. E não só isso, quando a gente aprende mais de concurso público, que é o nosso trabalho aí, que é o nosso estudo, que é o nosso foco, nós acabamos também estudando melhor, quem sabe possamos escrever uma boa dissertação sobre o tema, enfim, tudo isso vai colaborar para que você conheça mais acerca do concurso público, do intestino do concurso público, como eu digo. Olha só, então, estava aí tramitando certinho o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, que é uma boa polícia, altos salários do Distrito Federal. E no edital havia uma previsão, havia porque isso está sub júdice agora, havia uma previsão de polícia feminina e polícia masculina, né, na polícia militar. Isto é, a admissão no edital de 10% do total das vagas às policiais femininas, portanto, 10% para as mulheres. No entanto, veja que interessante, muitas mulheres estudaram, e eu já até fiz um vídeo recente sobre isso, e tiraram notas maiores, inclusive que alguns homens que entraram, e essas mulheres foram preteridas porque elas estavam dentro do número do X ali, do percentual, só de 10% das vagas, entendeu? Então, a princípio, olha que interessante, a princípio haveria uma discriminação sexual, né, de gênero, por conta nesse edital. E esse assunto é que levou a uma ação no Supremo Tribunal Federal. Deixa eu contar para você agora o que rolou lá e como é que funciona, Ó, houve uma decisão agora, do ministro, como eu disse, Cristiano Zanin, sexta-feira. Então a decisão é muito recente, sobre isso. E o ministro, de maneira assim, numa primeira visão, uma maneira liminar, assim, para a gente poder entender, né? Sem discutir de modo aprofundado o mérito, isso vai ser discutido depois, mas ele concedeu uma medida liminar e o ministro Zanin disse o seguinte, ó, mais ou menos assim, vou traduzir, que a limitação da participação de mulheres nos quadros da instituição, da PM do Distrito Federal, violaria, olha que interessante, onde é que está, né? Onde é que está a violação? Violaria o princípio da igualdade. As mulheres haviam buscado na justiça para que aqueles homens que não alcançaram a nota de corte não avançassem no concurso, porque elas disputavam só 10% do total de vagas, enquanto que os homens disputavam, obviamente, o restante das vagas. Então elas estavam, essas mulheres, numa posição de inferioridade e não de igualdade. E veja, e a gente pode até discutir dizendo, não, mas talvez a polícia lá escolheu, o critério da discricionariedade, escolheu ter mais homens na corporação. Pois é, mas não é esse o entendimento inicial do ministro quando suspendeu o concurso em relação a especificamente este quadro aí. A medida, como eu falei para você, é uma medida cautelar, que é uma medida provisória,
e a ação continua. A ação, deixa eu construir melhor aqui, a ação é de autoria do Partido dos Trabalhadores, o PT. Essa liminar foi deferida numa ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7433, que suspende a divulgação de resultados e a convocação para novas fases do concurso até análise posterior do caso. Então, é muito legal, muito interessante, né? Muito legal do ponto de vista jurídico esse trabalho e essa liminar, porque às vezes a gente está tratando também numa situação muito específica no nosso concurso e não sabe que argumentos utilizar. Então veja que interessante, é bem interessante para a gente trazer como elemento para eventualmente nós precisarmos acionar o Poder Judiciário. Então, em análise preliminar, o ministro verificou que o percentual de 10% reservado às mulheres parece violar o princípio da igualdade de gênero. Ele destacou que um dos objetivos fundamentais da República é a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, igualdade e quaisquer outras formas de discriminação, e essa vedação se estende ao exercício e preenchimento dos cargos públicos. Isto é, quando um cargo público está em disputa, o princípio da isonomia, da igualdade, tem que imperar. Também, o ministro, na decisão, citou precedentes do Supremo que trata do incentivo à participação feminina na formação do efetivo das polícias militares, não aceitando a adoção de restrições de cunho sexista. Segundo Cristiano Zanin, a nota de corte prevista inicialmente no edital teve de ser reduzida para que todas as vagas destinadas aos homens fossem preenchidas, permitindo o ingresso dos homens, nos serviços públicos com notas muito inferiores. Então, trocando em miúdos, como as mulheres ficaram circunscritas só a 10% das vagas e os homens a uma quantidade grande das vagas, significa que a maioria das mulheres, né, que conseguiu notas inclusive superiores à de muitos homens, essa maioria nem entrou, nem foi para outra fase, enquanto que muitos homens, de maneira inversa, que tinham ido mal na prova e conseguiram uma nota inferior, por conta da quantidade de vagas, acabaram entrando. Percebe a diferença aí? Então é essa situação que está colocada. Relembrando que a Defensoria já tinha, a Defensoria Pública do Distrito Federal, então essa é uma ação do Partido dos Trabalhadores, mas a Defensoria Pública do DF também já havia entrado com uma ação civil para pedir que candidatas que atingiram a nota de corte do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal tivessem suas redações corrigidas, quer dizer, na outra fase. O pedido foi enviado para o TJ lá do DF na época e o edital, relembrando, o edital da PM prevê 630 vagas imediatas para soldado masculino e 70 vagas para soldado feminino. O cadastro reserva tem 1.260 vagas para homens e 140 para mulheres. Segundo o edital, o candidato deve ter aproveitamento de 60% da pontuação na prova objetiva ou 48 pontos para avançar para a próxima fase. É uma situação bastante interessante, porque nós podemos imaginar o seguinte, como eu disse já ao longo desse vídeo. Professor, às vezes as vagas são muito mais endereçadas e talvez do ponto de vista discricionário, o que a administração pública pode ter, às vezes a força policial está precisando de mais homens do que de mulheres. Eu estou imaginando uma situação aqui. E aí como é que ficaria? O edital daí não poderia trazer isso? Então isso essa decisão liminar, por enquanto, né? Eu estou tratando como liminar, embora o nome técnico talvez seja outro, mas só para você entender. Então essa situação provisória que o ministro Zanin considerou, talvez ainda seja modificada no mérito da ação e depois, quando eventualmente o plenário do Supremo possa examinar isso aqui de uma maneira mais atenta. Mas, de qualquer maneira, isso já faz com que a gente tenha argumentos para futuramente, quem sabe, rebater essas desigualdades entre homens e mulheres nos concursos públicos, que a princípio não tem razão de ter, não tem razão de ser também. Valeu? Então é isso, dê uma olhada nos demais vídeos que eu vou deixar aqui, que são sensacionais. Até mais, obrigado!